Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Muito obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso, Pai. Deus, eu te agradeço por cada alma que está aqui, Senhor. Por cada coração que está presente aqui, por cada um que hoje saiu da sua casa e veio para esse momento maravilhoso, que é mais uma oportunidade de sentirmos mais perto do Senhor e de colocar nosso coração, Pai, em adoração ao Senhor, Deus. Nós queremos dizer, Pai, que o motivo de tudo isso é o Senhor e nada além do Senhor. Você é o nosso único foco, o nosso único objetivo, o único lugar onde o nosso coração está. E nada disso, Pai, nada disso teria sentido se não fosse o Senhor. Glorificar Teu nome, Pai, e expandir o Seu reino é a nossa missão. E eu declaro, Deus, que essa igreja e o Free Flow, Pai, nesse momento novo, será um início de uma grande e destruidora, no sentido bom, arma para pregar o Evangelho, Pai. Que através de nós, Deus, e desses adolescentes que estão aqui, Pai, essa cidade seja impactada, esse estado seja impactado, o Brasil seja impactado. Que nós sejamos, Deus, em nome de Jesus, o início dessa promessa. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esse culto, um culto maravilhoso e transformador em nossas vidas. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Cara, para ser sincero, eu sempre tenho muita expectativa nas coisas, mas eu vou falar que o Game Time superou, né? O quebra-gelo superou minhas expectativas. Foi muito legal, eu gostei bastante. Sei vocês, achei bem bacana. O legal também é que é um jogo que, por mais, né, que a gente teve perguntas no geral, a gente também exercita a palavra, né? Isso é muito bom, porque é justamente nesse momento de pergunta, né? Quando a gente tem que adivinhar o que está acontecendo, quando a gente tem que responder rápido, que a gente grava. Eu tenho certeza que nunca mais quem estava aqui vai esquecer da Ilha de Patmos. Porque em momentos de jogo assim é bem bacana, a gente consegue gravar as coisas. E o legal disso é que tem muito a ver com a mensagem, o fato desse jogo ter tido base na palavra. Porque a gente vê na Bíblia um exemplo gigante de que tudo gira em torno da palavra. E eu vou provar para você hoje que tudo gira em torno de palavra. Não necessariamente da palavra de Deus, obviamente sim, tudo gira em torno da Bíblia. Mas em vários sentidos da palavra, a Bíblia gira em torno e tudo que nós vivemos gira em torno disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou pegar no meu celular aqui, porque já vou explicar para vocês. Em Gênesis 1. Peraí, antes de tudo, calma aí, ó. Como a gente está começando um negócio novo aqui, a gente está iniciando uma juventude nova, eu quero fazer um combinado com vocês que vai durar para sempre. Mas assim, para sempre, não é para esse culto, é para todo sábado. E do mesmo jeito que sábado passado eu pedi para vocês se comprometerem a gritar aqui, eu quero que vocês se comprometam com isso. A partir de agora, toda vez que eu falar aqui, e no domingo também, todo culto que vocês tiverem, toda vez que a gente falar, abra sua Bíblia, eu quero que vocês gritem muito. Pode ser? Vocês se comprometem com isso? A gente tem que se alegrar na palavra de Deus, é tudo que nós temos. Então, eu quero que vocês gritem muito. Pode ser? Então vamos de novo. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. 3 pessoas. Todo mundo, tá? Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Vocês conseguem mais. Abre sua Bíblia em Gênesis 1. Isso aí. Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Até aí. Esse versículo é muito legal, porque a gente vê um cenário duplo de 2 situações. Porque no início, antes de Deus disser haja luz, o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito se movia, né, como está nessa tradução. É muito legal porque nisso a gente consegue entender que mesmo que exista um mover do Espírito, que mesmo que esteja existindo essa adrenalina do Espírito estar conosco, as coisas só se transformam a partir do momento que uma palavra é liberada. Até esse momento, o Espírito pairava sobre as águas, mas você consegue prestar atenção, que até esse momento, você concorda comigo, não existia ainda a parte verde. Não existia ainda a divisão do dia e da noite. Concorda comigo que até esse momento, onde foi dito isso, não existia nada, porque ainda não tinha sido criado. E só foi criado a partir do momento que houve uma
uma palavra. Vou ler de novo aqui com você. Põe de novo para mim. 1, 2, rapidão. E disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo passou a existir a partir do momento que a palavra de Deus disse, exista. Tudo passou a ser criado a partir do momento que Deus disse, crie. Isso é muito incrível, porque vou trazer um negócio aqui para você, cara, você guarda isso para a sua vida. Vamos lá para João 1:1. João 1:1. Coloca aí para mim, por favor. Vou abrir aqui no celular. A gente fez uma vez só, vocês já esqueceram na segunda. Vamos lá para João 1:1. Aí sim. Tudo bem, perdoo vocês, é novo para mim também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tem muitas escolas de teologia, aqueles caras que fazem uns cursos baratos aí na internet, que aparecem no seu ads do Instagram, que ele fala assim, eu vou te vender a revelação de João 1:1. Não sei se você já ouviu isso, é muito comum, existe bastante. Agora, o que é a revelação de João 1:1? Não é nada demais, ao mesmo tempo que é tudo demais. Revelação de João 1 é o seguinte, esse texto que a gente acabou de ler, que está aqui, foi um texto que João escreveu acerca de Jesus, acerca de uma revelação que ele teve no coração dele. E nessa revelação, basicamente, ele conseguiu enxergar o seguinte, ele enxergou que lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, ele não estava se referindo ao sol, ou ele não estava se referindo a claridade nenhuma, lâmpada nenhuma, nada disso. Quando Deus disse, haja luz, ele estava se referindo a Jesus. Haja luz significa Jesus, sabe por quê? Porque alguns versículos depois, a gente vê que Deus diz, e houve dia e noite. Ou seja, não tem nada a ver a criação do sol com haja luz. A luz é Jesus, a luz é Cristo. E você quer ver, comprovar isso? Mais para frente no versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é um verbo? O verbo é uma palavra. Cristo foi uma palavra. Haja luz foi a maior demonstração de que Cristo estava sendo gerado. Haja luz foi a palavra que deu origem ao que a gente vive hoje. Haja luz foi o que deu origem ao relacionamento que nós temos hoje. E foi a partir disso que tudo se criou. Então a gente vê que se Cristo, que é tudo, veio de uma palavra dita por Deus, veio da atitude de uma palavra, a gente vê o quanto uma palavra é algo significativo em nossas vidas. Porque a gente vê que o mover é muito bom, mas mesmo que exista o mover, se não há palavra, não há transformação. E cara, eu vou te falar uma coisa, um conselho assim no meu coração, não duvida do poder de uma palavra, não duvida. Quem aqui já foi em um mercado, em algum lugar, ou na casa de algum parente seu, que tem uma Bíblia aberta lá em Salmos, e está parada, empoeirando? Quem aqui já viu isso, uma Bíblia lá parada? Isso é bem comum, né? Aqui no Brasil, é bem comum de ter isso em todos os lugares. Uma Bíblia aberta, empoeirando ali em um texto qualquer. Uma Bíblia aberta não passa de um monte de pedaços de papel. Você lê uma Bíblia sem conhecer o poder dela, não passa de um acúmulo de informação que você está recebendo. Vai ser ruim de maneira nenhuma, é a melhor informação que você pode receber. Mas ainda assim, se você não entender que isso daqui tem poder para te transformar, você só está lendo mais um livro. Então entenda que a palavra de Deus tem poder para transformar todas as questões da sua vida. E muitas vezes a gente se vê em questões ruins, a gente se vê passando por coisas ruins, porque a gente verbaliza isso. Isso você já deve ter ouvido em algum lugar. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que só fala assim, é porque tá indo, né? Como tá a escola? Tá indo, né? Mas e como que tá lá na sua igreja? Tá indo, né? Sabe aquela pessoa que é chata? É chato, uma pessoa chata. Não é uma atitude chata, a pessoa é chata. Porque a pessoa é pessimista. Todo mundo aqui conhece alguém assim? Não, tá meio ruim, tá meio mais ou menos, não sei o quê. Uma coisa que eu vou te dizer, e isso é a mais pura verdade. Eu já vou te provar por que isso é verdade. Quanto mais você vai declarando coisas ruins na sua vida, mais isso torna impacto em você. Quanto mais você verbaliza coisas ruins, mais coisas ruins te perseguem. Em contrapartida, quanto mais você verbaliza bênçãos, mais bênçãos te perseguem. Tem gente que fala, não, Alan, mas é a lei de Murphy que está contra mim.
eu tenho azar, é algo meu, eu nasci assim. Eu tenho um negócio ruim assim comigo. São as palavras que você libera. É aquilo que você fala. Um estudo que eu vi uma vez, só um minuto. Faz pouco tempo que eu vi. Quando eu estava preparando, eu falei, nossa, vai caber muito perfeito. Era um estudo que diz que 97% do medo que as pessoas têm de algo que poderia ou não acontecer, depois de algum tempo, elas perceberam que isso nunca acontecia. E no fim da vida delas, esse medo nunca acontecia. Ou seja, 97% dos medos que você tem, jamais vão acontecer. Se você parar para pensar, isso faz muito sentido. Porque pode ser que eu passe a vida inteira sofrendo com medo disso e jamais vai acontecer. E assim é a realidade. O que a gente percebe nesse estudo é que muitas vezes a gente gasta tanto tempo preocupado com coisas que podem ou não acontecer, com coisas que podem ou não dar errado. Alan, estou preocupado com a minha escola, não sei como eu vou fazer. Não sei como que vai ser esse ano, estou muito preocupado, o ensino médio está chegando aí, não sei o que vai acontecer da minha vida. Ou então em casa está um problema muito grande, minha família está com um problema. Alan, não sei o que eu faço. A gente gasta muito tempo preocupado com situações do dia a dia, quando a gente deveria usar esse mesmo tempo, vocês estão entendendo? Quando a gente deveria usar esse mesmo tempo que a gente está preocupado para declarar coisas boas, ou para transformar as coisas ruins em coisas boas. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Dá um grito aí, vocês estão comigo? Amém. Muitas vezes a gente se prende tanto nos problemas que a gente se esquece do nosso único objetivo aqui, que é pregar o Evangelho. Da outra vez que eu estive aqui em setembro do ano passado, eu preguei sobre isso. Sobre o tanto que é importante a gente fazer a única coisa que nos é imposta, que é pregar o Evangelho e nada além disso. É isso. E muitas vezes a gente abre mão disso por conta de estar preocupado, por conta de estar com medo. Vou fazer um parêntese muito longo aqui, depois eu volto para a mensagem. Mas todo mundo conhece, não vou lembrar de cor aonde está, mas aquele versículo, onde Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que vão comer ou beber, nem com o que vão vestir. Nesse versículo, basicamente, Jesus está dando um tapão na cara dos discípulos, falando assim, viu? Eu te amei para você fazer a obra, tem um monte de paralítico ali precisando ser curado, tem um monte de cadeirante precisando de ajuda, tem um monte de leproso passando por problemas, você está preocupado com roupa, com comida, cara. Quando Jesus diz, não fica ansioso, ele está dizendo, não é para você gastar tempo nisso, porque isso eu provejo. Eu perdi o verbo. Isso, deixa comigo. Cuidar de você, deixa comigo. Eu, Jesus, cuido de você. Se preocupa com aquilo que eu pedi para você se preocupar. E voltando aqui, a gente se preocupa demais com as situações ruins do nosso dia a dia, em vez de gastar esse tempo fazendo certo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Top. Vou falar o versículo, aí você grita de novo. Em Mateus 14, 22. Boa. Amém. Se fosse escolher um versículo central para toda essa mensagem, seria esse. Então, presta muita atenção, beleza? Vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter um encontro com Jesus. Até aí. Pause. Quem aqui já conhece essa passagem? Agora todo mundo abaixa a mão. Quem aqui assistiu isso no The Chosen? Pouca gente. Recomendo, viu? Vale a pena ver.
Se você assistiu, você vai ter uma ilustração muito boa. Mas, cara, você vai ver essa pregação de um jeito diferente. Para você vai ser diferente. Por isso que eu falo, assistam. Nesse cenário, os discípulos estavam no barco, já a uma grande distância da terra, quando Jesus simplesmente, de boa assim, chegou andando sobre as águas, e eles se assustaram. Todos, quase todos se assustaram. E eles acharam que era um fantasma. Eu tenho certeza, a Bíblia não relata isso, mas eu tenho certeza, como um bom crente, principalmente na cultura judaica, eles com certeza ajoelharam e começaram a orar. Tenho certeza. Ficar tipo, Deus me livra desse fantasma, está repreendido em nome de Jesus. Tira esse fantasma agora. Tenho certeza disso. Eles ficaram com muito medo. Mas quando todos estavam com medo, um só levantou e falou: se é você mesmo, me chama. Se é você que está aí, me chama para eu ver. Muitas vezes a gente está tão focado em pensar nos nossos livramentos que a gente se esquece de testar se aquilo é algo real ou não. A gente se esquece de olhar e falar: caramba, eu tenho uma oportunidade de provar disso daqui que está acontecendo. Eu tenho uma oportunidade de também andar assim como ele está andando. Mas muitos preferiram colocar o coração deles na preocupação de: meu Deus, me livra desse fantasma. Deixa eu falar uma coisa, Deus não gosta de um jovem que só pensa em livramento. Deus não gosta de uma igreja que vira uma igreja de livramento, uma igreja fugitiva. Deus te chamou para você liberar realidades. Vou repetir, Deus te chamou para você liberar realidades, e não para você ficar com medo e fugir. Pedro viu essa oportunidade, e ele foi ousado, ele falou: não, eu vou andar junto, e ele anda. Alguém duvida que ele andou? Ele anda, está aqui, está escrito. Ele foi corajoso, e por ser corajoso, a consequência foi qual? Ele fez parte do milagre. Aqueles que têm coragem para ir à frente, para alcançar, para vencer e não tem medo, e não ficam preocupados com o livramento, são os que têm parte no milagre. E isso, acho que é o maior exemplo de fé que a gente tem. Tudo bem que na Bíblia a gente tem vários, mas esse é um dos mais legais, principalmente de ilustrar. E eu falo para vocês, eu afirmo para vocês, que qualquer coisa abaixo dessa fé que Pedro teve, não passa de um entretenimento barato. Qualquer coisa abaixo disso, qualquer nível, qualquer coisinha que você fala: não, mas isso é demais e não sei o que, cara, fé é isso para cima. E você acha que eu estou ficando louco, ou você acha que eu estou exagerando? Então vamos lá. Coloca aí para mim, Marcos 9, 22. Marcos 9, 22. Boa. Põe aí para mim. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem o próximo? Boa, obrigado. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você vai repetir comigo agora, no 3, em coral. Tudo é possível naquele que crê. 1, 2, 3. Quando eu falo que eu não estou exagerando, é porque o próprio Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Cara, se você tiver fé para fazer essas cadeiras voarem, isso é possível. Você entende isso? É óbvio que para que você faria isso, né? Não faz o menor sentido. Mas o que eu quero deixar claro na sua mente, para você entender, tudo é possível àquele que crê. A fé tem um poder absurdo. E se você ainda tem dúvida, ainda acha que isso é algo exagerado, põe aí João 15, 7. João 15, 7. Boa. Não, já tá bom demais já para o primeiro culto. Tá incrível. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Mais uma vez, fé. A fé tem poder para fazer qualquer coisa. E Deus ama a fé, cara. Deus ama muito a fé. Muito, 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 muito. Fé é a base de tudo que a gente vive. Eu quero botar o último versículo aí. É Marcos 11, 23. Hoje eu fiz de propósito. Coloquei vários assim, separadinho, só para testar vocês. Eu asseguro que, se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Andar por fé não é você pedir algo que você consegue ver. A Débora está aí. Eu conversei isso com a Débora esses dias, foi incrível. A gente conversou aqui na igreja, foi muito legal. Presta atenção nisso, que isso pode transformar a sua vida, cara. Isso é Bíblia pura. Andar por fé é você sair daquilo que é ordinário aos seus olhos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho na minha conta 10 mil reais, e eu quero um carro que custa 10 mil reais, se eu chegar para Deus e falar, Deus, por favor, me dá um carro de 10 mil reais. Deus vai olhar para você e falar, uai, mas o que você está pedindo? Você já tem o dinheiro? O que você está pedindo? Você precisa da fé para quê? Se você mesmo pode prover o que você está pedindo. Você precisa da fé para quê? Se você mesmo consegue. Nesse caso é um caso óbvio, mas às vezes tem um caso em que a pessoa não tem, mas sente que é capaz de prover. Então você pede para Deus pensando, não, mas eu que vou fazer, eu que vou conseguir, eu que vou trabalhar para conseguir, eu que vou lutar. Cara, trabalhar é totalmente importante, é totalmente justo, é o que justifica você. Mas entenda uma coisa, você não pode usar a fé em coisas que você se sente o senhor daquilo. Como o Lipe falou, algo dá para muito encaixar com o que o Lipe falou na hora da oferta. Se você acha que o seu dinheiro é totalmente seu, você não usa a fé, porque você se sente, o ato do dízimo é literalmente você dizer, Deus, isso pertence a você. Resumidamente, bem rápido, o ato de você dar 10% de algo, simboliza o fato de você dizer quem é o senhor daquilo e quem é o dono daquilo. Então quando você dizima, você diz, Deus, esse dinheiro é seu, foi o Senhor que proveu, não fui eu. E quando você faz isso, Deus fala, isso aí, esse é meu filho, ele reconhece que fui eu, e Deus abençoa. Um exemplo rápido. Mas Deus ama atos de fé, e voltando para o exemplo do carro. Agora se eu chego e falo, Deus, eu tenho aqui 5 mil reais, eu quero um carro de 25. Eu vou pegar esses 5, eu vou dar a entrada, vou orar, e assim que o Senhor me confirmar, eu vou comprar e o Senhor vai me ajudar. Isso é dar um passo de fé. Fé é você agir fora daquilo que você consegue ver. Qual é a definição de fé? Eu não lembro exatamente, mas a fé é a certeza do que não se pode ver, não é isso? Acho que é isso, né? A frase bonitinha. Fé é você agir acima daquilo que você consegue ver. Eu quero pedir um exemplo, Lipe. Vem vocês dois que estão aí, traz 4 cadeiras para mim, por favor, aqui em cima. Traz 2 cada um, dá certo. Eu vou ensinar para você o que é fé. E ó, presta atenção, enquanto eles sobem aqui. Eu vou ensinar para vocês um exemplo mínimo do que é um mínimo de fé. Não ache isso um absurdo. Amém? Coloque elas enfileiradas assim. Põe mais para cá. Tá bom aí. Ó. Seguinte, presta atenção aqui. Quando você age de acordo com aquilo, vamos pôr mais para cá, vem aqui, ó, põe bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Quando você age de acordo com aquilo que você consegue fazer, você está andando assim. Eu sei o caminho que eu tenho. Eu sei que eu posso vir aqui. Isso aqui não é andar por fé. Agora eu vou mostrar para vocês o que é andar por fé. Andar por fé é isso aqui. Quem pegou? Dá um grito aí. Vou falar a frase clichê. Andar por fé é você dar o passo. Blipe, obrigado. Gente, aplaude os meninos aí. Não foi preparado isso. Andar por fé é você dar o passo e Deus te dá o chão, cara. Andar por fé é você ir e Deus completa. Você vai e Deus faz. Não tenho medo nenhum. Lembra que a gente falou no começo de preocupação? Não existe preocupação. Deus vai fazer. Ele vai, Ele é fiel. Deus é fiel. E esses tantos textos que a gente leu aqui comprovam isso. Aleluia. Alguém traz só mais uma água para mim, por favor? Pode trazer mais 2. Mas, Isabela, toca um tum, tum, tum. Tipo, bem, sabe? Um problema. Como nem tudo são flores.
Mateus 14, 30. Obrigado. Pode voltar. Obrigado. Mateus 14, versículo 30. Eu vi que vocês gritaram. Parabéns. A gente ainda está em Pedro, tá? Na história de Pedro. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Pedro, ele teve a ousadia de dar o primeiro passo. Ele foi para a primeira cadeira. Só que no meio do caminho, ele falou: vixe, calma aí, me arrisquei demais. Na Bíblia diz, vocês acabaram de ler, está aí ainda, graças a Deus. Quando reparou o vento. Pedro só teve medo e só deixou de usar a fé que ele teve no momento em que ele se reparou na circunstância. Isso é tão comum de acontecer com a gente, porque muitas vezes a gente tem a fé para dar o primeiro passo e a gente desiste no final. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você não teve ideia de começar um projeto novo, sei lá, na década de 2020, que ainda estamos, mas no meio da pandemia, quantos aqui não tentaram começar a ser influenciador digital? Muitas vezes deixou de lado. Um exemplo, dentro de tantos. Muitas vezes a gente começa algo, mas a gente fala, deixa quieto, né? Tudo bem. A gente desiste. Porque o mais difícil não é a gente ter a ousadia de começar, porque quando a gente começa, a gente tem uma coisa muito importante, muito legal, que chama ânimo, que chama euforia para iniciar. E quando a gente tem a euforia de iniciar, não é só a fé que está agindo, mas também tem muito do nosso sentimento. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigiando, para que o sentimento acabe, mas a fé permaneça. O desafio não é começar, é permanecer. E eu vou te falar uma coisa, o natural vai estar o tempo todo tentando sabotar o sobrenatural. Como assim, Alan? O tempo todo, sua vida vai tentar colocar dúvidas na sua mente. O tempo todo, a sua vida vai tentar colocar coisas na sua cabeça que vão fazer você desistir. E isso é a única coisa que você não pode perder, a sua fé. A única coisa que você não pode negociar é a sua fé, porque mesmo que você inicie com fé, se você permanecer com fé até o fim, tudo vai se concretizar, independente do que seja. Quando a dúvida vier, seu primeiro passo é duvidar da sua dúvida, antes de tudo. Duvidar da sua dúvida e se apegar naquele que é fiel para cumprir qualquer coisa. Dá um aleluia aí, cara, vamos? Duvidar das suas dúvidas e se firmar na palavra que Deus te deu. Não tem a ver com o que você sente, não tem a ver com a fase que você está vivendo, tem a ver com a palavra que Deus te deu. Tem gente que desiste por causa de sentimento, cara. Tem gente que desiste de tudo porque está machucado por dentro. Tem gente que por conta do que sente abre mão do eterno. Tem gente que por conta do momentâneo abre mão do eterno. E Satanás investe muito nisso, na dúvida, porque é aí que ele consegue adentrar você e fazer com que você desista de qualquer coisa. Por isso a gente tem que ter uma fé firmada na palavra, para que justamente esse sentimento não valha nada. Teu sentimento é temporário. Aliás, um ponto muito importante aqui, você não é o seu melhor momento, presta atenção, isso daqui acabou de vir no meu coração, Deus está falando com alguém. Você não é o seu melhor momento, e nem o seu pior momento. Você não é momento. Você não é momento. Aleluia. Você não é momento nenhum. Porque o medo ele pode ser momentâneo, crises podem ser momentâneas, mas tudo passa, cara. Tudo passa. Qualquer situação passa, mas você tem que se firmar na sua fé. Porque se você se firmar no seu momento, você desiste, você falha. Problemas são normais, real life, não muda nada, vai acontecer. Mas o seu pior momento é onde você tem que se firmar na fé. E quando a gente começa a estabelecer essa jornada de fé e se firmar nessa confiança, a gente deixa de ser refém das circunstâncias. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se hoje, um exemplo assim, o que vocês mais vão entender. Se hoje Deus manda eu apagar o meu Instagram
eu nunca mais subir aqui em cima para pregar, eu ficar trancado no meu quarto. O Alan de um ano atrás, com certeza, acharia, Deus não quer mais ministério, acabou. Vou arrumar um trabalho, desisto, chega, tchau. Hoje eu entendo que não é por conta das circunstâncias que algo muda. Deixa eu te falar, o que Deus falou para você, o que Deus entregou no seu coração, não é circunstância nenhuma que vai mudar. O que Deus colocou no seu coração, o que Ele te entregou, não é as circunstâncias que vai mudar. E pode parecer que Deus está querendo mudar todo o caminho. Você pode duvidar de tudo. Você pode duvidar, acho que eu entendi errado aquela profecia que eu recebi. Acho que eu, quando eu senti que era para eu cantar, eu acho que era coisa minha, era a minha cabeça. Era um sonho do Alan, era um sonho do Pedro, era um sonho do Lipe, era um sonho do Gabriel. Entenda uma coisa, quando Deus te entrega algo, você tem que se agarrar a isso de um jeito, que circunstância nenhuma te roube disso. Eu sei que muitos daqui, eu já vim com meu coração queimando nisso, muitos de vocês têm chamado para missões, muitos de vocês têm chamados para cantar, têm chamado para começar a exercer o reino, mas por conta das circunstâncias vocês abrem mão, por conta de medo, por conta de dúvida, por conta de dinheiro, por conta de todos esses motivos que a gente falou hoje aqui. Muitas vezes você está abrindo mão daquilo que Deus te entregou por conta de uma circunstância que Deus não queria nem que você ligasse, porque Ele quer cuidar. Alan queria ir para Jocum, que nem os meninos que estavam aqui, mas não tinha o dinheiro. Primeiro, diferença de querer e Deus falar, mas assim, Alan, eu senti no meu coração que era para eu ir, era para eu estar lá, mas não consegui o dinheiro. Ou melhor, não conseguiu, mas assim, eu não tinha o dinheiro, nem se esforçou para tentar, porque Deus honra o esforço. Entenda uma coisa, se Deus te dá um direcionamento, não há nada que vai te impedir de acontecer. Se Deus mandou você ir, cara, vai. Quantas vezes, vou dar um exemplo aqui para você, eu morei 9 meses lá em Santa Catarina, estava estudando teologia numa escola lá, e muitas das pessoas foram com só o primeiro mês pago. Agora pensa, uma passagem de lá para cá, de última hora, é uns R$1.500, R$2.000, de última hora. E se a pessoa não pagasse a mensalidade do mês seguinte, até o dia 10 daquele mês, ou seja, ela virou um mês, ela tinha até o dia 10 para pagar. Se ela não pagasse, era tchau, não podia nem dormir. Imagina o medo. Você está em outro estado, porque tinha 2 pessoas lá que eram de Balneário, o restante era de outro lugar. Imagina o medo. Você está em outro estado, sem sua família, todos entre 17 e 18 anos, e você poder ter que dormir fora. Mas ainda assim, todos que estavam lá tiveram fé. Todos que estavam lá creram que se Deus me botou aqui, Ele vai prover. Se Deus me colocou aqui, mandou eu vir para cá, dinheiro não é nada. Dinheiro não... O que é dinheiro? Se é Deus que está mandando. Quando você está debaixo de uma palavra, cara, não importa o que aconteça, não vai mudar nada. Podem falar o que falar, pode fazer qualquer coisa. Se você está debaixo de uma palavra, aquilo vai acontecer. Depende de você, mas aquilo vai acontecer. E não é para você ter medo, não é para você se preocupar. E quando a gente fala de free flow, se os cantores, o pessoal músico quiser subir, pode subir, por favor. Quando a gente fala de free flow, a gente vê que isso está totalmente ligado ao que foi dito aqui. Porque o fluir livre só acontece a partir de uma fé poderosa. O fluir livre só acontece a partir de uma fé que tem poder para passar por cima de qualquer coisa. O que eu quero trazer no seu coração essa noite é que você entenda que a sua fé pode mudar o cenário da sua vida hoje. A sua fé pode mudar o cenário das coisas que estão acontecendo. A sua fé pode gerar espaços novos. E não é para você ter medo. Deus não quer corações medrosos, corações aflitos, corações assustados. Você precisa ter fé. Se coloca de pé, por favor.